Magda. Oi, Cida, tudo bem? Quanto tempo, hein? Não é? Puxa vida. Hoje estamos com convidados super especiais aqui no nosso Café com Fé. Isso, é o Paulo e a Sara, né? Muito conhecidos na nossa comunidade. E que eles hoje estão aqui para partilhar com a gente alguns momentos da experiência deles, de um casamento sempre regado pela fé, norteado pela fé, um compromisso com a fé. Não é isso? Isso. Então, nós vamos começando entregando esse momento ao Senhor, Vamos. pedindo a Ele que ilumine as nossas palavras, que toque o nosso coração, este Senhor que nos une em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e na ação do Teu Espírito Santo, te entregamos esta partilha, Senhor, que ela seja muito e muito apreciada por tantas e tantas pessoas tão necessitadas de uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Confiamos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês estão casados há quantos anos? 37, vai fazer 38. 37 anos de casados. 37. E temos 37 anos de casado e 5 meses de conhecimento. Então, Cinco meses a gente casou. Então, e nesse casamento vocês tiveram quantos filhos? 2. Dois filhos. Qual o nome deles? Aslan, estou falando da E outra. Daphne. E a Daphne, né? O Aslan mais velho. Mais velho. Sim. O Aslan agora, atualmente está com 32 anos. Ele nasceu 2 anos antes, 2 anos depois. 2 anos e antes 8 da- antes da Daphne. Tá bom. Conta um pouquinho pra gente da história de vocês com a Daphne, que a Daphne foi uma criança, não, ela já foi até adulta, né? Que apresentou algumas dificuldades. A gente gostaria, assim, que todas as pessoas partilhassem desse momento com vocês. Perfeito. Então, tivemos o primeiro filho, o Aslan. Ele nasceu prematuro, não é, de 32 semanas, ficou em UTI, realmente. Mas teve bilirrubina, mas saiu com 15 dias, se recuperou. Hoje é um homão de E ele 1,87. sempre teve uma recuperação rápida, apesar de prematuridade, falou muito cedo, andou muito cedo, tudo dele era muito rápido, por isso que ele nasceu antes do tempo. E a Tudo foi Daphne? muito rápido. A Dafinha, ela nasceu, não é, quase 3 anos depois, e gravidez tranquila, parto normal, A Pigar foi 10, para casa, a Pigar 10 foi melhor. sem intercorrência nenhuma, uma boa recuperação. Nós levamos ela na primeira consulta com o pediatra, perfeito. Sim. E ela sempre bem, né? Demos parabéns até por ter tido a menina linda, sabe? Sim, ela sempre teve um grande carisma. No segundo mês que a gente foi fazer a consulta de rotina, o pediatra detectou um pequeno problema. A cabecinha dela, o perímetro cefálico, não estava crescendo como deveria. Isso deu um sinal de alerta. Ela foi encaminhada para um neurologista, começou a fazer uma bateria de exames e foi diagnosticada como microcefálica Isso foi microcefalia. primária. Significa não sabia o motivo. E aí ela começou a ter febres que chamavam febre obscura, sem o motivo de saber. Foi quando foi feita uma ultrassonografia e verificaram que ela tinha problema nos Eles rins. fizeram aquela tomografia que você passa lá do corpo para poder ver o que era aquela febre, que é 42. Muito alto. E aí foi quando, não é, ela foi encaminhada ao Hospital do Fundão e foi quando começaram a investigar e viu que ela tinha um problema renal grave. E, pelo diagnóstico, tubulopatia renal com acidose tubular. Isso é só informações. Aí a microcefalia foi descartada, porque viu que além dela ser, não era a cabeça pequena, ela era toda pequena, ela era micro. O tempo passava para ela, ela desenvolvia, mas muito lento, muito lento. Sim, E ela foi desenvolvendo assim, realmente, como ela está dizendo, com lentidão, né? Muito Para lentidão. se sentar, para... não. Ela chegou a sentar. Ela não Não chegou chegou
ela não chegou a desenvolver nessa parte. Sentada. Ela não Toda tinha hora. controle motor. Ela era toda, que a gente diz, molinha. Ela não sustentava a Fala que ela era cabeça. minha bonequinha de pano. Você tá entendendo? Pensa uma bonequinha de pano. Ela tinha problemas com a febre obscura. A parte que dá o nome bioquímica dela era toda desestabilizada, ureia, creatinina, etc. Tracobalácia, sabe? Tudo, Aquela barulha, problema assim, respiratório, tudo, né, complicado. Tanto é que, E a febre? A febre não parava. sim, a febre obscura. Tanto é que ela tinha problema de refluxo muito grave Por causa dos remédios, muito remédio. e sempre muito fraquinha. E, claro, né, os médicos não fizeram um bom diagnóstico dela e uma expectativa de vida muito baixa. E vocês já eram um casal de fé? Vocês já participavam de uma paróquia? Vocês já tinham algum contato assim com o Senhor mais próximo? Ou vocês eram frios a esse Não, aspecto? eu esse aspecto? sempre participei de igreja católica, apesar da minha família Certo. não ser toda católica, não. E o Paulo ia normal. Ah, tá. Então era um É, relacionamento normal. morno, E, né? e quando veio o Aslan, mas eu sempre tive assim, ó, eu vou sair da maternidade, eu quero levar primeiro a apresentar a Deus. Eu sempre queria levar, desde o Aslan, então sempre foi com ele e tínhamos muita dificuldade, porque ela sempre estava chorando, sempre chorava, ela Sim. chorava o tempo Mas todo. vocês não desanimaram Não, com ela? não. E o Eu casal? sabia que o nosso Deus estaria ali me É. segurando, isso eu sabia muito, isso eu sempre O- tive muita certeza. Eu era aquele religioso que ia nas missas ao domingo, às vezes não dava, mas aí tudo bem. Era aquele que, olha só, para você poder comungar, você tem que chegar antes da homilia, não é? Pode até perder a primeira e a Isso, segunda, era infelizmente, né? Mas sim. Mas estava lá, e resumindo, né? Eu era, vou dar aqui um católico standard, né? Então era esse, e o meu entendimento de Deus é aquele que fez o céu e a terra, mas nada mensurável, Superficial. né? Certo. Nada mensurável. Quer perguntar alguma coisa que você veio lembrando assim? Eu fico ouvindo vocês falarem, partilharem conosco, e ficou uma pergunta assim para mim, né? Como é que foi manter a relação de vocês de uma forma saudável, entendendo a dificuldade que veio, que vocês não estavam esperando, afinal de contas ela nasceu bem, e percebendo e tendo que lidar e cuidar e criar os desafios também do filho mais velho. Então, como é que vocês perceberam? Como é que foi vivenciar isso? Como é que foi? Vou dizer, para a mulher realmente era uma dificuldade, porque a Daphne, né? A gente chama Daphne carinhosamente, ela fazia a parte médica e mais as terapias Sim. diárias. Eram 2, 3 terapias diárias. E o Aslan também fazia as terapias, inclusive fazia com a Cida. Era com ela e mais uma outra, que era fono e também com psicopedagogia, para poder ajudar ele a se equilibrar. Que realmente para ele já era uma criança agitada. Tudo dele foi tudo muito rápido. Sim. Subescada, voava, sabe? Tudo muito rápido. Acelerado. Muito, tudo dele sempre foi muito rápido. E como ele ia lidar com essa parte? Então ele tinha que fazer, tanto que eu fazia a TO dela e botava ele também na sala, era salinha, ia para fazer junto, porque para poder segurar e eu colocar. A nossa parte, não é? Claro, a Sara sempre foi a locomotiva da religião, né? Nós nos mudamos para a Rua Adriano e estávamos lá já nessa situação. A Sara veio falar comigo que estava tendo iria ter um encontro de casais na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Tá bom. E claro, né? Eu falava para ele que era meu sonho, sempre sonhei nisso. Eu falei assim. Aí da minha parte, tudo bem. E aí eu diria que ali é que Despertou. porque o que eu poderia dizer? Quando tivemos a Dafinha com os problemas dela, eu particularmente não consegui mensurar o grau de dificuldade. O grau, mais do que isso, de gravidade.
E aí eu via assim os médicos sempre muito preocupados e tal, mas eu não conseguia mensurar isso. Nem eu. A gente Não é? achava assim, a gente vai melhorar, vamos operar, vai E melhorar. aí, eu fazendo uma analogia, era o Everest que a gente estava começando a escalar. E, claro, essa escalada começou a ter, não é, um grande auxílio a partir do momento que a gente fez o encontro de casais. Foi. Que a gente fez o encontro de casais, não é? E, claro, a partir dali, é como se, digamos assim, uma paz viesse. Em vez de saber, puxa, como é que vai ser? Não, é um dia após o outro. E lá vamos nós. E aí sim, aí houve e aquela missa que íamos sempre, aos domingos, continuamos aí, e aquilo assim era um grande combustível, e vinham as dificuldades, e a gente vê que as dificuldades vinham, e vinham pessoas que nos auxiliavam nessa dificuldade. Então eu comentava com ele que isso eram anjos. Que anjos humanos que Deus coloca para Nos nos ajudar. ajudavam, né, a caminhar com você, Isso. vocês a caminharem, né? Eu falo que sempre falei que a igreja Nossa Senhora de Fátima foi mais que uma igreja. Foi uma mãe, né? Entendeu? Foi. Era a minha família. Nós fomos muito, foi o oposto das outras igrejas, nós fomos muito bem recebidos, acolhidos, sabe? Na igreja. Tanto que até hoje eles falam os pais da garotinha, porque eu conhecia por E o ela. Aslan, pra como é fazer que o ficava carinho. nessa fase, assim? Que ele percebia, né? Que ele estava com o quê? Vamos pegar ele já com uns 8 anos, ela com uns 6. Vocês. Ele percebia que havia um tempo maior para ela, que era... Né? E Sim, como era o não tempo de reclamava, qualidade não. dele? Ele Não reclamava não, porque nós tentávamos fazer festinha. Eu sou professora, sempre adorei crianças, coisas, então eu sempre fiz questão. Então, festinha. Ele tinha dele, tinha dela, independente de estar. Às vezes estávamos no hospital, de uma vez, eu estava internada há meses, eu internada não, internava com a com Daphne. ela. E ele ia para a escola e da escola ia direto para o hospital. Ficava lá, até ele chegar para dormir com ele em casa, eu ficava com a Daphne. Demos festa lá. Sabe, assim, para fazer bolo e tudo, e Sim. todo mundo foi. E Então, ele era muito ligado mais com o pai, com a mãe, como é que era? O Aslan, ele, uma característica que é dele, não é? Que eu chamo que é uma virtude, e vem com ele, é nato, ele tem uma resiliência grande. Ele tem uma resiliência grande. Vem as adversidades Até para hoje. ele e etc. E aí ele consegue tolerar aquilo. Tolerar. Como era a situação. Ele era um filho único. Ficou 2 anos com um filho único. E aí, de repente, ele se tornou O irmão da Daphne. o irmão da Daphne. o irmão da Daphne. Tanto é que as atenções eram dadas, a gente se dividia, né? A parte de escolar dele, e aí era mais eu, porque ela ficava mais com a Porque a Daphne. Daphne entrou para a escola com 1 ano e 8 meses. Fomos obrigados. Para poder dar o tratamento, tinha que botar. Então, era a escola, tinha que dividir. Mesmo horário. Escola, fisioterapia e É. etc. E em paralelo a isso, não é? Em paralelo a isso, a gente frequentando a igreja e ia se apresentando para nós, não é? O nosso trabalho com a igreja, não é? Nós fomos chamados para o segundo encontro de casais, mas já agora como casais, não é? E aí com eles, lá fomos nós, e e com isso daí eu não tenho dúvidas, não é? Que isso daí é obra de Deus, porque as pessoas iam se aproximando, simplesmente só eram tocadas, começaram a nos dar auxílio com a fisioterapia. Um pegava, tinha o táxi, eu levo ela, o outro pegava, eu vou ajudar isso. E a coisa foi simplesmente crescendo. Foi. A gente começou, Aliviava muito, sabe? ajudava bastante, Muito, vários muito. sirineus na nossa vida. Até nos levar, que era difícil para me levar. Depois, com o tempo, eu comecei a ter os problemas que eu desmaiava, né? Fiquei com anemia. Então, tinha dificuldade de ir com terapia com os dois, que às vezes eu desmaiava. E ela ficou pesada, né? À medida que o Aí, tempo passava. um paroquiano nos levava, ia lá em casa, nos pegava, levava lá na Barra, longe, né, do Beabá. Esse amor, né? Levava para fazer, esse amor. sabe? E ia uma outra paroquiana para nos ajudar, para segurar com as lãs. E essa paroquiana ia com os filhos dela, também não tinha com quem deixar. Então ela ficava lá fora da salinha, entretendo as 4 crianças, que eram 3 Sim. dela,
com o Aslan, para que a Daphne pudesse ter as É o três. mover de Deus no meio da foi. dificuldade. E, inclusive, Muita, a igreja para mim foi até hoje, muito, sim, sabe? mas, inclusive, não é, o contexto. Aí, nós vimos a missa com a Daphne. Os paroquianos mais antigos presenciaram isso. Éramos nós lá, era na frente. Tínhamos paroquianos que guardavam o lugar, porque para que ela tinha que estar lá na primeira ou na segunda, que se ela não estivesse olhando, ia dar problema, chorar. E simplesmente. E eu adorava ficar perto da música. Apesar do barulho, ela tinha que ficar lá. Ela viveu até quantos anos? Ela viveu. 20 anos. Para ela foi 11 meses. E 11 meses. Ela faleceu 21 dias. há uma semana de fazer 21 anos. Eu, por arredondamento, ela fez 21 anos. A missa de sétimo dia foi no aniversário dela, tanto que eu pedi na missa que cantasse parabéns para ela. Entendeu? Falei para mim, foi aniversário Mas, dela. então, era com ela, a gente fez parte de um grupo de partilha de casais, não é, como consequência lá, e ela participava da partilha, ela sempre no meu colo. Para observação, Mas ela os não outros falava, não conhecem. Quer não, falar? mas- Os outros não conhecem. Ela fez 20 anos, né, ia fazer 21, como se cada ano para ela passasse 3 anos nosso, era um ano para ela. Então ela está a fazer 21, é como se ela fosse fazer 7 anos. Então, tamanho de 7 anos, desenvolvimento de 7 anos, percepção de 7 anos, não era de 21. Entendi. Era um bebê, uma criança, era uma menininha, garotinha. E como é que era, assim, vocês como casal? Como é que vocês conversavam? Tinham um tempo de vocês? Porque vocês não criava, saíam né? sem ela, né? Nós criávamos, né? Nós dormíamos com ela. Nós dormíamos com ela, dormia no Ela quarto, dormia no mesmo quarto ali, mas a numa caminha dela caminha do lado, separada. para que ela pudesse só ir ver o que precisava. Mas como é que vocês reservavam esses momentos, assim, para conversar coisas do casal mesmo? Vocês tinham um momento especial? principalmente o café da manhã. Ah, que beleza. Assim, o café da manhã sempre, até hoje. Acordavam O café cedo? da manhã é nosso, assim, é nosso, o Eu nosso sei. tempo. Não que eles não pudessem, ficava chorando, claro, tinha que parar Não, mas para aí poder ficar, mas era ela estava nosso. dormindo e vocês... Dormia, aí o Aslan saía do quarto dele, sempre fazia isso. Ali acordava, ele ia lá para nossa cama Aham. e ficava perto dela, então ele também tomava conta dela. Aí, sem enquanto eles ficavam fazer. E nós cochilando, e nós A conversávamos. gente Pode tomava acertar os café ponteiros, né? antes Isso, de eu acertar sair. ponto. Vários E assuntos. conversar sobre o trabalho, que apesar de a gente ter essa vida corriqueira, eu participava do trabalho dele. Mas Te você dando não era- ideia Você e não dava tudo. mais aula, não, né? Eu tive que fazer opção quando a Daphne estava com 5 meses. Quando nós descobrimos mesmo a doença dela era muito grave e podia vir a óbito. Eu falei que a minha filha não viria a óbito, porque era Deus não ia deixar. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão da Sara. Sim. Eu fiquei a E- mãe do Aslan, mãe da Daphne. Isso, né, nos ajudou a ter, eu vou dizer, aquela agenda bem Flexível. Flexível, muito. Aproveitava. Por quê? muito. Porque a gente não fazia os planos. os Porque planos não deixava estava. acontecer. Mas se surgisse alguma brechinha, alguma situação, a gente aproveitava aquela situação, aquela brechinha, justamente para. Não, agora íamos nós, não é? Se alguém que não conhecesse vocês chegasse para vocês e perguntasse: o casamento de vocês é um casamento feliz? Foi um casamento feliz? O que, é que vocês me diriam? Foi Nós muito diríamos. feliz. Eu sempre Sim. falei isso. Somos felizes. Se amamos. Vocês Eu se amam. consegui fazer, eu E pra sempre me vocês? preocupei isso, ó, do Aslan gostar da Daphne, porque podia ele não gostar. Então, eu sempre falava isso lá. Eles são apaixonados um pelo outro. Que ele E aceitava. vocês acham que foi um tempo assim de aprendizado que está servindo para agora? Muito. Sim, e continuamos E continua. no aprendizado, que estamos em outras fases da nossa Outras vida. fases, Para outras as pessoas, dificuldades. tá, para as pessoas, né? A Dafinha, infelizmente, partiu, Tem quantos faleceu. 3, né? Ela faleceu. 9 anos. 9 anos. né? 9 anos que Seis, ela não sei faleceu, não é? Então, realmente, mas eu cresci muito com a Dafinha. Ela foi uma ótima professora para mim, não é? Exercitando a minha paciência, a minha perseverança, a resiliência. E isso eu uso isso muito bem hoje. E ela nos ensinou a esconder o eu, que até ele teve que esconder o eu para ser pai. Porque quando eu dava atenção para a Daphne, ele dava atenção para o Aslan, para que ele não sentisse. Então tinha um especial
com Aslan e tinha um especial com a Daphne. E trocávamos para que ele estivesse atenção. Aí, Vocês faziam isso chegou instintiva ou já planejado? Por exemplo, amanhã você natural. dá... Não, deixava tudo Não. natural. Natural, nada programado, esse horário é seu, esse horário é meu, não. etc. E A tal. gente mesmo se dizia, é uma coisa natural. Como eu falei, não era pesado para nós, porque não era assim, você Só fazer esforço. Mário, não o que tinha, você vê atrás disso aí? Um grande sentimento Sabe, de quê? É de amor e de doação, né? De compreensão. De compreensão, de comunicação, de aceitação também. Por falar a verdade, Não nasci é um para servila. conformismo, Eu falei que eu mas uma nasci para aceitação. servi-la, minha filha, serviu meu filho. Sabe, eu achei assim, eu falava isso, o padre Antônio ria muito. Eu falava, eu acho que eu nasci para servi-la. Para isso, a minha função era essa. Porque eu era a boca, sabe, o sonho, brincar. Agora, a Daphne, apesar de tudo, ela teve tudo que uma criança normal tinha. Apesar das dificuldades dela. Brincar de casinha, ter amiguinhos Mas brincando ela em tinha casa. noção do que era. Sim. Ela entendia, ela só peça motor, Sim. ela não tinha Sim. controle motor. Mental ela A entendia. característica da Daphne, e isso por médicos, era justamente, não vou falar a parte técnica, mas como se fosse a parte cognitiva. A mente dela Reservada. funcionava normalmente, Reservada. só que, infelizmente, era um corpo que não aprisionava aquela aprisionava. mente. É. Então, os movimentos dela que ela queria fazer eram muito, né, espásticos, mas ela pensava, ela via. Tanto é que, complementando aquela situação, por exemplo, a gente já convidava a gente para as festinhas de aniversário. Ela ia e ela participava. E aí ela ficava mais comigo, assim como companhia. Porque No aí eu brincava com colo, a etc. Aslan. e tal. Entendeu? Era eu que E- ia brincar com a Aslan. e ela ia mais, e principalmente eu tinha uma maior força física, etc., de ir dançar com ela e tal. Porque ela E- se mexia, ela queria fazer tudo. Ela não queria, ela não era expressão que ela. E a Sara Contato era normal. parte daquela da alimentação. Porque ela aí tá querendo uma água, tal, papá, ela Eu já sabia, só falava, eu entendia, assim, a água colo era, para do ela. jeito E aí que ela dava, fazia, ela eu já fiz queria, de mímica com ela. até Ela na fazia. missa era assim. Quer dizer, Até vocês na eram uma missa era equipe. assim. Exatamente. É isso que Exatamente. faz dar certo. Né? Sim, Porque sim. no momento que a gente vive, um momento de mundo mesmo, de sociedade, onde as pessoas estão muito individualizadas, estão muito entendendo somente, querendo perceber as suas necessidades, quando a gente encontra um testemunho assim de vida, de parceria, de um casamento duradouro e com dificuldades como o de vocês, lembra a gente que a gente nasceu para servir, Isso, é. a exemplo do nosso Senhor, Jesus Cristo. A gente nasceu para se doar, a gente nasceu não para atender as nossas necessidades. É claro que a gente tem necessidade enquanto ser humano, né? Não é negar isso. Mas o quanto que, às vezes, acaba sendo muito exigente a nossa vida, a nossa família, e o quanto a gente precisa sair da gente para olhar a necessidade do outro que está ali. Né? E vocês viveram isso, assim, de fato, ali. A carne. 24 horas. De Perfeito. fato. Só para vocês verem, eu com quase 21, depois que ela nasceu, 21 dias, depois, só Aham. depois de meses que ela morreu, que eu fui ter uma noite de dormir. Sim. Porque eu nunca dormi. Sim, mas olha só, eu não E podia... não reclamava. Entendeu? Era normal, me preocupava. Eu não podia deixar de compartilhar, Claro. não poderia deixar, não é? O combustível para isso tudo. Sim. O combustível para isso tudo. Tudo bem, a gente diz, tá, mas como? Como é que... Sim. O nosso celular, a gente vai carregar ele. Descarregou, carrega ele. Descarregou. Sim. Qual foi o nosso combustível? Eu não tenho dúvidas. Foi Deus. E quem foi, não é? Aonde é que a gente carregava isso, etc e tal? Que no nosso caso foi na paróquia que a gente frequenta até hoje, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde Deus operacionalizava lá. A gente tinha um problema e aí aparecia sempre um para ajudar. No meu emprego, não é? Que não é fácil. Não, eu vou faltar porque a minha filha ficou doente, eu vou faltar. Não, negativo. E sempre tive colegas, não é? Que eu não tenho dúvida que eram
tocados, que pelo perfil deles era assim, mais isso e tal. Não, mas eu via, né, compaixão neles. Não, Paulo, você vai lá. O que precisa? Sim, e isso, o que dava força de seguir, não é? É E justamente isso éramos daí. jovens, né? Então, E, Sim. e para ver, não é, como Deus ajuda, que apesar disso, ainda tinha, às vezes, outras tribulações. Por exemplo, a Sara, ela teve uma vertigem e tal, ela caiu da própria altura e ela partiu, 10 partes. partiu o tornozelo. Tornozelo nada, tíbia, perônio, foi tudo, em 10 partes. E aí, o que Com a foi feito? menina, com a menina ali. Tá, Estava no meu colo, a gente no colo elevador, chegando em casa, e aí com o Aslan, aí ela disse, Paula, eu não estou bem e tal. Aí eu falei, olha, cuidado, aí de repente ela, pum, desabou, e aí entra o corre-corre. Um vizinho veio, se prontificou, fomos. Uma outra vizinha ficou com, a Daphne não podia vir, ficou em casa com o meu filho, até chegar pessoas lá para cobrir isso. Depois que ela fez a cirurgia, não podia colocar o pé no chão. E como iríamos fazer? Tomar conta da casa, porque eu tinha que trabalhar, tomar conta da minha filha, etc. Irmãos lá da igreja, eles fizeram uma iniciativa deles. Eles fizeram uma vaquinha e contrataram 2 meninas, o grupo dos casais que nós uma para ficar de babá da Daphne e a outra para ajudar na casa, por conta deles. Nós não se preocupamos. E quando eu voltei, tinha cadeira, né? Tinha andador, outro veio com isso. Sabe? Então, tudo já preparado. Isso, claro, né? A iniciativa deles, foram tocados, mas a providência divina. É aquele versículo, Deus provê, Deus proverá. Isso nós não tínhamos. Deus provê. Exatamente nunca tive isso. dúvida que não era mão de Deus. E aí, claro, poxa, difícil, não tenho dúvidas. Quando eu vejo hoje, não é, as pessoas com dificuldade, eu digo, poxa vida, é difícil. Grau de dificuldade. A gente até tinha comentado antes, né, sobre dor, né, que é pela dor tal. Eu não vejo como dor. Os problemas chegam para a gente. São os problemas, eles chegam para a gente. Nós temos 2 opções. Ou a gente entende aquilo, encara o problema e supera ele, que não tenho dúvidas que todos superam, não é? Ou a gente desiste. Quando a gente desiste e aí fica contornando, fugindo do problema, as depressões, aí é que vem, de coisa que... aí é que vem a dor, não é? Vocês cogitaram alguma vez em se separar? Não. Mas conselhos houve, né? E até de psicóloga. Falei até, já tínhamos comentado anteriormente, né, outros dias, que a Cida, a gente está em contato muito grande com ela há muito tempo. Então, ela sabe de algumas coisas que nem todos sabem. Então, nós tínhamos de uma psicóloga, chegou para ele, lá na BBR, e convidou, falou com ele, para ele dava o conselho, que ele saísse, fosse viver a vida dele, com um rapaz de 29 anos, muito novo, para ter uma esposa, que já estava com gesso, essas coisas todas, que e ainda 2 crianças com necessidades especiais. Então, tu falou para ele ir embora, para largar, para me largar. E ele disse que não, que ele amava, tanto me chamou para entrar na sala e falou, essa é minha esposa, que eu amo, e os meus filhos. Não é na minha visão, não é? Na minha visão. Esses não foram muitos, foram poucos. Sim, mas um só já é suficiente. Sim, né? mas que não enxergavam. Mas esses, eu nem me lembro deles. Eu me lembro, sim, nos muitos que nos ajudaram. Não era castigo, até os outros pensam assim, né? Tem filho especial, tem isso, é castigo. Não, assim, é coisa ruim. Não, eu nunca achei. Para mim foi o melhor presente meu foi ter minha filha. Mas eu sei. Foi ter meu filho, até que eu falo, são meus. Tanto que eu tenho um orgulho grande. Então, a gente falar, a Daphne, para mim, jamais é para se esquecer. E a casa... É algo muito bonito. E a casa ficou muito vazia depois do falecimento dela? Olha, a Sara foi junto, né? E nós perdemos a Daphne e perdemos o Aslan, que o Aslan estava indo a vida solo com a namorada.
Ah, ele já estava Já rapaz, né? conhecia, ela estava com 21, ela ia fazer 21, ele tinha 23. Ah, sim. Então já estava. E que a nossa princesa, resultou nossa princesa aí. Eu falei, esse A netinha, presente é a a nossa netinha. neta. Eu vejo, É o melhor, eu falei, eu tenho uma honra muito grande de ser a avó de Nicole, sabe? Nicole preencheu eu sou o vazio. meio, não sei se a Motivo palavra, de sorrir. Tá? Ela perguntou, o que você é? Sou o motivo do vovô e da vovó sorrir novamente. eu não sei se a palavra certa seria pragmático, mas eu vejo do seguinte, surgiu, vem para mim, vou dar um nome à intuição, a ideia do que fazer, é a coragem do que fazer. Eu vi a Sara, eu até disse que nós passamos pelo vale da sombra da morte. E ela, com a dificuldade que eu já sabia que ela ia ter de superar isso. E ela estava com uma dificuldade grande no luto. E principalmente a casa respirava a Daphne e tal. E aí foi quando veio para mim a ideia, tenho que sair de onde eu estou. Tenho que sair de onde eu estou. E aí, pô, vou vender, vou... E aí uma ação rápida veio para mim. Só fechamos a porta. Veio para mim. É porque a família da Sara estava indo para Juiz de Fora. Aí eu perguntei a ela, você quer ir para Juiz de Fora? A gente vai para lá. Eu alugo um apartamento lá e a gente vai para lá. Fechamos o apartamento aqui e fomos para Juiz de Fora. E os novos lá não podia ter nada parecido com os daqui. Não importa. Tinha que ser tudo. Ele se preocupou em botar tudo diferente. Simplesmente o que aconteceu, não é? Foi gradual, foi de uma vez? Não, foi gradual. Ela foi começando a melhorar, foi começando a dar respostas melhores e etc. Até que chegou ao ponto que voltamos para o Rio de Janeiro. E eu ia falar assim que Deus, o movimento de Deus na vida foi tão grande que quando eu perdi a Daphne, que era a Daphne? Eu respirava a Daphne, então para você ter noção, é diferente. A gente vê a vida, sabe? Era 24 horas junto. Eu dividia com ele quando ele estava. As terapias eu estava junto, então era ela. E tu aprende. E eu? O que eu vou fazer? Sabe Agora, e agora? Que significado faço com a minha teria? vida? Sim. Entendeu? Tanto quando eu falava assim, tu pode não. Então eu vou me dedicar com você. Não, mãe, pode ficar. Eu já tô Ele falando, já tá grande. me dispor. Pode ficar. Até antes, quando eu fazia de início, quando o P mandava, ele vai ficar com ela. Então, assim, e eu não sabia o que fazer. E tu fica muito achando que eu falei. Não fiquei, até eu comentei, não fiquei, sabe, com raiva de Deus. Não achei que eu fui castigada por Deus. Eu me achei, fala isso sempre, traída. Porque para mim, a cura iria existir. Iria existir. E eu fiquei assim, pô, mas não pode, porque os humanos, o marido podia me trair, minha mãe podia me trair, minhas irmãs, mas Deus não. E eu confiava. E você vê que ele nem se aborreceu Assim, contigo, né? Não, eu falei, pai, ele vai, falou, não minha se filha. preocupa. Eu até falo, ele falou, olha, minha- isso é um sacrilégio. Falei, desculpa, eu faço com meu pai. Eu não faria isso com o filho, pode brigar comigo, eu não tô ali. A criança não briga, a gente tá... Falei, dá mais pai que é melhor do que eu. Como é que Aí, foi? como é que foi E essa o Paulo parte? também, depois ele falar um pouquinho de vocês juntos na relação, como é que foi passar por esse momento? É, e que eu falei, tivemos uma ajuda, como sempre os anjos aparecendo. No caso foi do meu irmão, que inclusive ontem foi o falecimento dele. Eu amava esse irmão, um irmão mais velho, né? Perdi o pai muito cedo, então ele era outro apoio, outro pilar. E minha família é evangélica. Então ele é um pastor presidente de uma igreja batista JF. Lá em Juiz de Fora. E ele sempre, o sonho dele sempre, como ele era mais colado comigo, eu estar junto lá. Vamos para lá, sabe? Também que a gente entende, a gente era de caminhada, vai para lá. E eu falei, não quero, sabe? E ele que fez a gente ver. Isso para mim não é ele. Foi Deus para que eu não largasse, sabe? Para que a gente não abandonasse a caminhada, a palavra. Ele fez com que a gente foi para lá. E lá eu não era evangélica, eu era católica. Meus irmãos, meu cunhado, lá me avisava isso. E pra gente a gente aceita mais, mas o evangélico é muito rígido com católico. Não, eles nos aceitaram plenamente como a irmã do pastor Ilaci é católica. Entendeu? Paulo, o cunhado dele, é católico.
Sabe, a gente falava pra de que Maria, vocês, eu falava, né, não só saíssem, Senhor, né? né? não sei isso. Ele fez a ponto da gente conseguir retornar para a nossa origem, Glória a para a Deus. nossa casa aqui e participar, aceitar sem a dor. E hoje, você sabe? se sente bem? Você está bem, de saúde? Bom, saúde Saúde de osso, é, de articulação. saúde, de cuidado, deixa isso pra lá, né? problema a gente vai levando. Mas eu falo o que teu eu estou bem emocional tá sim, bem? Então. porque eu consigo fazer todas as minhas atividades, independente do que. Não, mas você se sente alegre, você voltou eu a sou cantar, feliz, voltou a continuo sendo cantar. feliz. Não, mesmo na época, como eu falei, eu sempre usei o louvor, o canto para mim. O louvor para mim é na tristeza, é na alegria, eu doente, operando. Até o médico estava rindo, estava cantando lá na hora, né? Da cirurgia, porque eu tô ali, entendeu? Para mim faz parte. Falei, não é forçado, sabe? É algo natural. Entendeu? Não é sacrifício, não é assim, eu tenho que fazer, não. Como é que foi assim para o Acontece. Paulo participar desse momento aí? Assim, Sim. mais difícil, né? Sim, né? Como eu disse, os problemas surgem fora do nosso controle, por isso que é um problema, e tem que ter as soluções. E foi quando a gente foi para Juiz de Fora, começando lá do zero, não é? E, claro, tentando auxiliar principalmente a Sara. Eu também estava passando pelo mesmo vale da sombra da morte, com as mesmas dificuldades e tudo mais. Mas alguém tinha que estar ali na frente segurando a corda. E não tinha outro. Talvez se tivesse outro, eu ficava lá, mas não tinha. E fomos para lá, fomos bem acolhidos pela família dela. Deus sempre coloca na nossa frente, não é? Pessoas para nos ajudarem, nos auxiliaram muito. E eu comecei a ver dela, né, que a gente nota que realmente estava correspondendo, o caminho era aquele. Aí a gente continuou nisso e cada vez mais, como é que eu posso dizer, não é? É como se eu fosse cego. Aí, de repente, eu comecei a enxergar. Preto e branco. Ou preto ou branco. Mas comecei a enxergar, puxa, existe isso e tal. Foi quando eu estou falando isso figurativamente na religião, Deus. Né? Eu era cego, achava que conhecia Deus e tal. E aí comecei a ver Deus. E aí, com o Aslan também, que precisou de muita atenção, e a Dafinha, eu comecei a ver em tons de cinza. Então já vi aqui, não, tem cinzas, etc. Com a partida da Dafinha e com o luto dela, que até hoje não é, ainda tem, sim, sempre tem, mas não crítico, e eu comecei a enxergar cores de Deus. Comecei a ver realmente, puxa, mas sim, a entender, claro que sim. E sabendo que ele estava sempre lá, como está até hoje. Como está até hoje. Os problemas deixam de existir? Não, só que são outros problemas, não é? Então, esse entendimento do vamos ajustar para o outro conseguir se recuperar um pouco, essa parceria de vocês e buscando sempre essa intimidade com o Senhor. Entendendo que, bom, a gente nem sempre entende, mas estamos juntos, Deus tem um propósito maior para a nossa vida. E aí eu me lembro da passagem que nós separamos juntos aqui para hoje. Vamos abrir juntos? É Eclesiastes. Eclesiastes, né? Eclesiastes. Isso. 4, de 9 a 10. Paulo, você pode ler para gente? Sim. 2 homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário de seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta. Mas ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Amém. Essa palavra, ela nos lembra, não é? Desse amor que a gente precisa ter um pelo outro, principalmente no casamento, sim, na nossa relação familiar. Um cai às vezes, né? Porque as dificuldades vêm e a gente sente,
mas o outro está ali para levantar, e um vai sustentando o outro, e Deus é a base, nossa base. Exatamente. Porque o casamento tem que haver uma harmonia, né? Sim. Então, se um está pendente, o outro ascendente, os dois se juntam. Então, isso que vocês testemunharam até agora mostra, assim, praticamente, né, na prática, o que é possível acontecer. Porque a gente, às vezes, olha a situação e diz, isso é impossível, né? Provavelmente, muitas pessoas pensaram ou disseram isso para vocês. Perdendo tempo, que bobagem, a menina não vai ficar boa mesmo. Será que não estão vendo? O outro fala, por que você não cai fora? Então, essa palavra, ela contradiz tudo isso. Quando ela diz, se um cai, o outro levanta. Eu vejo dessa maneira. Esse é um ponto forte do matrimônio verdadeiro. Sim. Não é? Tem horas que os dois caem. Mas sempre um cai mais um buraco mais fundo do que o outro, porque dificilmente vão cair no mesmo. E aquele que está um pouco mais acima, trazer o outro sem críticas, né? Ela está chorando, já passou tantos anos, deixa passar isso. Então, eu acho isso é um cumprimento dessa palavra de Deus, né? Que a gente sente aqui quando é dito isso. Ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. E às vezes, no casamento, embora existam dois, são dois solitários. Há casamentos em que os dois são solitários, cada um vive o seu lado. Então, o filho nasceu com um problema, ou tem um problema, é problema da mulher, geralmente deixa para a mulher, né? Ou é da mulher, ou é do homem. Eles estão vivendo na contramão da palavra de Deus. Não é, a gente não vive isso aqui por obrigação, mas isso aqui é uma sabedoria. Exato. Né? Na prática, a gente vê isso acontecer muito, né? Então, Vamos ver o que o catecismo fala para a gente? Vamos lá. Também. Meu catecismo, coitadinho, tomou uma aguinha de chuva, ele ficou todo empenadinho. Qual é o parágrafo? 2000. A gente depois fala para você. 2204. Tá. A família cristã oferece uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial, que também por esse motivo se pode e se deve chamar de igreja doméstica. Então, é dentro da casa que acontece a igreja. É no caminho da troca, é no caminho do perdão, é um ensino sem quadro negro, é um ensino na vida, né? A família é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. Na igreja, ela tem importância singular, como se vê no Novo Testamento. Você vê que Jesus podia simplesmente ter aparecido no mundo, mas o Pai quis que ele viesse no meio de uma família. Jesus não começou ainda a sua vida pública de milagres, mas ele vai fazer o primeiro milagre numa festa de casamento, já valorizando a família. Então, por tudo isso, né, a gente vai... ajuda aí, Magda. A gente vai vendo que casamento não é só o dia da festa. Casamento começa ali, né? É o sim de todo dia. É o sim de e todo o que dia. Paulo e Sara nos presentearam hoje com testemunho foi exatamente esse sim, que às vezes não é na festa, não é na alegria, muitas vezes é nos desafios, na dificuldade, naquilo que a gente não escolhe, mas que a vida traz, né? E eu fiquei muito pensando aqui, como a gente, quando une os nossos sofrimentos aos do Senhor, aos pés da cruz, a gente continua sem entender, porque a gente não vai entender tudo, claro. Mas a gente tem uma redenção e um sentido para o nosso sofrimento. E isso uniu vocês muito, né? Muito, até hoje. Né? Sim. Até hoje. Sim. E algo que a gente tem que falar, né, vamos dar louros quem merece, né? Quando eu falei, nós fomos para Juiz de Fora e fomos para uma igreja evangélica, porque não é igreja, fala que é a igreja do meu irmão, foi embaixo do pau do meu irmão. O nosso elo, sabe aquela corrente, foi o Padre Antônio, porque ele tinha contato com a gente, sabe, eu dava as homilias, fazendo isso tudo, vai passando, não, quando foi, vou dar um pulinho aí para visitar a JF, vamos ver se... Então ele conseguiu segurar, por isso quando senti que está pronto, e deu um espaço
que a gente só voltasse quando eu estivesse pronta. Tanto quando eu cheguei, eu falei, estou pronta, vou voltar, vamos voltar. Então, você Entendeu? fala, Fazer isso tudo, falei, foi tudo. vocês aqui falaram do apoio da comunidade, do apoio do sacerdote, é para a gente ver isso. Um sozinho não se Não, segura. não, Quando não, um cai, o outro não. levanta. É, né? por isso que precisa ser o grupo. E aí a gente precisa de todos membros. e isso é um ensinamento para É. cada um de nós que se diz Exatamente. cristão. Isso. Não interessa que eu só faça para minha família, Não, que eu só peça bênçãos para minha família, que eu só não, meu coração cristão tem que atingir ao outro que não é da minha família de sangue, ao outro que não me é agradável, que às vezes não é, né? Então eu vejo assim, a palavra aqui tornou-se muito viva com essa sua frase aí, com esse seu depoimento. Os casais, né, que possam ter os problemas, assim, que tem. Eu sei que eu convivi, né, com vários pais especiais, atípicos, agora atípicos a gente chamava na época, era pais especiais, que não podemos sentir o coitadinho. Entendeu? Porque assim, independente de nós termos os dois, ver que os problemas eram grandes, às vezes ficava meses dentro de um hospital, mas servíamos da nossa paróquia. Nós chegávamos grupo, te dava palestra. Tem outras igrejas que chamavam a gente para dar palestra com a Daphne e com a Islã. A gente sabia que alguém, outro ia ficar correndo e foi crescendo, foi fazendo junto. Quer dizer, não podemos ficar, sabe? Mas isso é uma igreja Nós viva, somos, né? Um casamento vivo também é assim. O casamento vivo é aquele que outras pessoas podem, não é copiar o casal, mas se alimentar daquilo, daquele casal. E porque a palavra fala, mas o exemplo arrasta, né? Exato. E então, e vocês não fizeram isso para ser exemplo para ninguém, vocês fizeram com um chamado de Deus no coração. Pra gente, só para retribuir, sabe? Até a gente falou, nunca nós dizemos não, nós não somos assim, aquele casal que vai lá, eu quero trabalhar, sabe? Eu quero... Não. Mas nós nunca digamos não quando Deus nos chama, porque não é vocês, foi Deus, entendeu? Está usando vocês, então a gente usa muito isso. Quando Deus quer, Ele arruma jeito. Deixa o Paulo falar, para depois a gente fazer a nossa oração. Vamos lá. Só para me fechar. Eu vejo o seguinte, não é? Tá até na palavra, né? Onde os filhos vão deixar pai e mãe para fazerem a sua família. Eu vou usar o verbo construir a sua família. E para construir a sua família, não é? Você tinha perguntado como é que nós estamos hoje. Né? Cada vez melhor. Existe uma palavrinha que eu acho que o casal tem que ter. Né? Eles amam muito, eles gostam muito, respeitam muito, tem que ter a cumplicidade. E eu vou dar o exemplo, né, da cumplicidade. Eu vou até... aquela que eu conto aquela piada pela 10ª vez para ela. E ela acha graça. E ela está achando graça. Já está terrível. E ela acha como se escutasse da primeira vez. E não é dizer que a piada é engraçada, não, gente. Você não dizer, pô, mas o artista é bom, né? Isto é a cumplicidade. E aí, quando a gente chega a esse nível, não é? Claro, tem os amigos, tem os filhos, etc. Mas tem ao outro. Se preenche, a gente para conversar, falar das suas dores falta. de cabeça, das suas frustrações, e aí você consegue construir, sim, uma família. Tá? Amém. Então, muito bom. Vamos Maravilha. agradecer muito a Deus, né? Ok? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por podermos estarmos juntos nesse momento, pela nossa vida, pela vida em especial do Paulo, da Sara, por toda a entrega, por tudo que eles viveram aos pés da tua cruz e que continuam vivendo. Assim nós colocamos também aos pés da tua cruz todas as famílias, cada coração que hoje participam conosco desse momento e que muitas vezes estão passando por dificuldades, sofrendo, que eles possam encontrar, assim como Paulo, a Sara, o teu acolhimento, o teu Espírito Santo, possam encontrar a tua direção, o sentido para continuarem dando um passo a cada novo dia,
contigo, não um passo qualquer, não um passo sem direção, mas um passo que tu vai à frente, Senhor, tu vai direcionando. Muito obrigada por toda a nossa troca, por esse estar contigo nesse momento, com a partilha e o testemunho de fé destes nossos irmãos. Continue, Senhor, nos sustentando a eles, aquilo que a gente tem construído contigo, que possamos ter intimidade, Senhor, que possamos ver além dos nossos problemas e ter uma intimidade verdadeira contigo. Que tu seja, Senhor, o nosso pilar, o nosso farol, na nossa vida, na vida daqueles que amamos, possa ser o primeiro e o mais importante. Tudo, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória. Louvado seja o teu nome para sempre, na nossa vida e na vida de todos aqueles que agora ouvem a nossa partilha. Glórias a ti, Glórias a Senhor. ti, Senhor. Dormimos A Nicole é a netinha deles, que participou com a gente aqui, mas que está nos bastidores nos aí. bastidores. Tá dormindo? Quer vir Vem aqui, cá, Nicole, vem cá, um pouquinho? vovó, Vem cá, vovó. rapidinho. Tá com a carinha de sono, mas ela vai aparecer Sim, aqui. vai ser, vai ser. Dá um tchau ali, ó, Nicole, perto do vovô e da vovó. Vai aqui, ó. Dá até a volta. Tá com olhinho. Essa é a Nicole, gente. Ô, Nicole. Ela esteve aqui com a gente, Foi. com todo carinho. Um presente, Foi. Ficou aqui, participou. Valente, valente, com paciência com a gente. Foi, valente. Dormiu, não é? Foi valente. Não, tá, Tá bom? Foi? Muito obrigada pela tua participação, por estar aqui conosco. Colabore com a gente curtindo e compartilhando com outras famílias, para que possam ser acolhidas assim como nós fomos hoje. Mandando Né, ter. Silvia? Muito obrigada pela Nós é que participação de agradecemos a vocês, por esse vocês grande a exemplo de oportunidade. fé, É. de amor Verdade. e de como manter a fé apesar das dificuldades e que a vida nos traz. Então, nós agradecemos muito, aprendemos muito e seguimos aqui junto com você que participou. Comente também e até o próximo Café com Fé. Até o Um grande próximo. beijo. Até logo. Tchau. 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 Tchau.